Olá, meu nome é Amanda Sintra e eu estou aqui para te ajudar a adquirir o selo de certificação, o PQO. Para quem não sabe o que é PQO, eu vou deixar um link na descrição onde eu falo mais sobre essa certificação e a importância dela para o mercado financeiro, tá? Vou pedir para não esquecer de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Uma frase que estará sempre por aqui, né? Nem todos que tentam dão certo, mas só os que tentaram deram certo. Hoje eu vou terminar o assunto sobre IPO, tá? Ele é um assunto um pouco extenso, mas ele é bem importante, principalmente para quem vai trabalhar com PQ Operações, quem vai trabalhar no atendimento ao cliente da corretora. As etapas de processo da oferta pública de ações, ela consiste no período de registro, onde a empresa ela vai entregar tanto para a CVM quanto para a B3 os documentos requeridos no anexo 2 da instrução CVM 400/2003. E algumas alterações elas foram colocadas na instrução 548/2014, que trata do documento de informações exigidos para o registro. A CVM ela vai realizar uma análise mais normativa e verificar a aderência da empresa conforme a regulação dela, né? Já a B3 ela vai analisar vários aspectos da empresa com diferentes enfoques, mas principalmente o aspecto societário e quando for o caso, se a, se a empresa aderir à governança corporativa, ela vai verificar a aderência, se a empresa cumpre as regras do regulamento. Aí nós temos o aviso a mercado e o prospecto preliminar. Ao protocolar os documentos referente ao atendimento do ofício das exigências emitidos pela CVM, a empresa ela está apta a publicar o aviso a mercado e o prospecto preliminar. Então ela pode falar: oi mercado, eu vou abrir meu capital, ou eu vou ainda abrir ainda mais meu capital, se for o follow-on, né? Aí o prospecto ele deve conter as seguintes informações: as principais características da oferta e do contrato de distribuição, a identificação das instituições envolvidas na oferta, ela precisa falar sobre as regras de estabilização do preço, né, que é aquele lote suplementar ou lote adicional que a gente viu na aula passada. A destinação dos recursos captados, então ela precisa falar para que ela quer abrir o capital, que ela vai usar esse dinheiro que ela vai captar. Ela precisa falar sobre os fatores do risco da oferta. E ela precisa, por último, o último formulário de referência, além da versão atualizada do Estatuto Social e ata dos atos societários que deliberam sobre a emissão das ações ofertadas. A etapa de distribuição de varejo e formação do pool de distribuição, ela consiste na onde a oferta ela é direcionada tanto para os investidores institucionais quanto para os investidores de varejo. Mas no caso de empresas que buscam listar as suas ações no novo mercado, nível 1, nível 2, é um requisito que pelo menos 10% das ofertas elas sejam oferecidas somente para investidor varejo. Hold shows, esforço de vendas e regras para divulgação de ofertas. Aqui é quando começa a divulgação da oferta para os investidores. Então, ali no Avisa Mercado, ele só avisou e mandou o prospecto. Mas aqui não, ele vai fazer o esforço de vender, ele vai divulgar massivamente, falando assim: a empresa X vai abrir capital, ela vai divulgar o material que deve ser previamente aprovado pela CVM. Tem um monte de regras, não é qualquer material que ela pode divulgar.
Vou fazer um adendo e vou para os parâmetros da oferta e a relevância da B3, e depois a gente vai voltar para as etapas, tá? Os parâmetros da oferta são definidos pela empresa em conjunto com os coordenadores. Só para ilustrar essa situação, a Vivara é muito importante, isso aqui é muito importante, isso é o dia a dia de quem está trabalhando na mesa ou no atendimento ao cliente. Eu vou ilustrar com o IPO da Vivara. Ela colocou um parâmetro na oferta dela que condicionou alguns investidores, né, quem aderiu, a um low cap. O que foi esse low cap? A pessoa que entrasse no IPO dela tinha que obrigatoriamente ficar 45 dias com papel antes de poder vender. Então, com isso, o que ela fez? Ela quis segurar os preços, né? Porque, como não tem muita oferta de venda, o que vai acontecer com o papel? Se ele não subir, vai estabilizar, né? Não posso garantir que ele vai subir. Esses parâmetros, eles servirão para a B3 autorizar os acessos das instituições participantes e do esforço da distribuição institucional e varejo ao sistema da B3 e validar os pedidos de reservas feitos pelos investidores de varejo. Então, com essas informações, ela vai poder validar ou não a adesão do investidor varejo à oferta pública da ação. Aí agora seguindo com as outras etapas do processo de IPO. Depois do roadshow, vamos para o período de reserva e do book build. Ao passo que as ordens dos investidores institucionais são processadas e consolidadas no âmbito dos coordenadores, as reservas do varejo são processadas pelo participante do pool e consolidadas de forma centralizada na B3. O book build dos investidores institucionais. As ofertas referentes à demanda dos investidores institucionais são enviadas aos coordenadores pelos gestores destes investidores. Cada coordenador recebe as ordens ou BUDs dos gestores e as consolida como preparação para a etapa de precificação. Esse procedimento, por meio do qual cada coordenador recebe, processa e armazena as ordens dos gestores, é chamada de book build. Então, vai ser o interesse dos investidores institucionais, principalmente, que vai determinar o preço da ação, né? Reserva de investidores de varejo. Os participantes do pool recebem as manifestações de interesse dos investidores de varejos e as enviam para a B3, que consolida as reservas do varejo. Precificação e alocação. Após encerrarem o período de reserva, os coordenadores se reúnem para definir o preço da ação na oferta e alocar as ações entre os investidores. Aí ele vai determinar a quantidade exata que vai para cada investidor. A alocação para os compradores, elas devem levar em consideração um lote suplementar e adicional se tiverem. Então, ele não vai considerar só a oferta base. E o coordenador líder deve entrar em contato com a B3 para ter uma noção da quantidade referente aos investidores varejo e os institucionais. A alocação para vendedores depende da oferta. Vimos que do lado dos investidores podem figurar a própria empresa, que é as ações com as novas ações emitidas, né? Então, se ela aderiu ao lote adicional, por exemplo, um acionista detentor de ações emitidas anteriormente e ainda o agente estabilizador, que aí vai ser aquele lote suplementar, que venderá um lote suplementar de ações para obter os recursos financeiros necessários para desempenhar esta função. Dentre as garantias firmadas do IPO, nós temos a garantia firme. A garantia firme diz respeito à alocação e liquidação da oferta.
Esse é o processo por meio do qual as instituições envolvidas no esforço de distribuição asseguram que a totalidade da quantidade emitida e ofertada será efetivamente distribuída, só se aplica a oferta base. Então, quando tem garantia firme, as instituições envolvidas garantem que toda a oferta base será distribuída ao mercado. O registro definitivo e o anúncio de início. Uma vez finalizados os processos de alocação e precificação, o coordenador líder publica o anúncio, o anúncio de início, que define o início da negociação das ações, objeto da oferta do dia seguinte. Então, assim que acaba o processo de precificação e alocação, passamos pela garantia firme e aí as ações vão ao mercado, né? Começa o anúncio de início. A divulgação do anúncio de início é acompanhada pela apresentação dos seguintes documentos à CVM: o contrato de distribuição assinado pela empresa, pelo coordenador líder e pela B3 como interveniente anuente. Termos de adesão dos participantes da B3 ao contrato de distribuição, assinado pela B3 como representante para fins de assinatura do termo de adesão e dos participantes. E o prospecto definitivo. O contrato de distribuição é o documento que formaliza o procedimento da oferta, ele define os direitos e deveres de todas as partes envolvidas na oferta, descreve a estrutura da oferta e a quantidade a ser distribuída pelos vendedores e o percentual do exercício de garantia firme, se houver de cada coordenador. Então, ela vai no contrato de distribuição vai formalizar o procedimento da oferta, né? E ainda vai determinar o quanto cada coordenador será responsável por colocar a totalidade das ações no mercado. O início da negociação da ação no mercado secundário ocorre no dia seguinte à divulgação do anúncio do início e 2 dias após a precificação. E pode haver a atualização do agente estabilizador de preços. Esse vídeo ele ficou um pouquinho longo, mas eu precisava finalizar esse tema, né? Referente ao IPO, é um tema importante, cai na prova, é certeza. Vou pedir para você novamente para não esquecerem de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever para receber mais notificações.